E quando eu devo treinar a parte técnica? De preferência, um pouco mais longe dos jogos ou competições. Quando a gente faz alguma mudança técnica, isso não reflete no jogo de forma automática, instantânea. A gente precisa de um certo tempo para automatizar esses movimentos, para que o nosso subconsciente faça os movimentos sem a gente precisar pensar racionalmente neles. Um exemplo muito claro de uma coisa que é parecida com esse aprendizado técnico é quando a gente aprende a dirigir. Então, no começo, a gente vai entendendo passo a passo. A gente vai ali, tem que pisar na embreagem, tem que passar a marcha, tem que soltar a embreagem devagar, tem que ir acelerando o carro, ou seja, a gente vai, no começo não é automático, e aos pouquinhos a gente vai automatizando isso. Depois de um certo tempo dirigindo, a gente não precisa nem pensar mais, as coisas já começam a sair automático, e a gente já consegue fazer até mais de uma coisa ao mesmo tempo, e conversando e mesmo assim prestando atenção no trânsito, porque isso já está enraizado de uma forma mais subconsciente, né, ou inconsciente no nosso cérebro. Então o nosso corpo aprende os movimentos automáticos. E a técnica no tênis é a mesma coisa. Quando a gente trabalha tecnicamente, demora um certo tempo, a gente tem que repetir esses padrões de movimento, muitas vezes, para automatizar isso. Então, por exemplo, se eu mudo a minha preparação, não adianta eu mudar a preparação num dia de manhã e tentar achar que à noite eu vou jogar um jogo no torneio e já vai sair perfeito. Não vai sair perfeito da mesma maneira que você, quando aprende a dirigir, não sai dirigindo perfeito. É tudo muito mecânico ainda. Então a gente tem que ir automatizando isso aos poucos, por isso que a técnica deve ser trabalhada um pouco mais longe das competições, para que a gente tenha tempo de automatizar, pelo menos umas 2 ou 3 semanas ali, para automatizar esses movimentos e daí sim a gente possa render melhor e acabar performando muito melhor nas partidas ou competições. Existem diversas maneiras da gente trabalhar a nossa parte técnica, evoluir tecnicamente. Um exemplo disso são os famosos drills, né, os cestos de bola. Então, por exemplo, um professor ele faz uma correção técnica e lança um carrinho de bolas ou um cesto, um balde de bolas no nosso forehand, por exemplo, para a gente praticar essa técnica numa situação um pouco mais fechada. Essa é a situação mais clássica conhecida para trabalhar tecnicamente. Mas a gente também pode trabalhar a parte técnica quando, por exemplo, a gente está batendo bola. Até num controle de bola, num aquecimento, a gente pode trabalhar tecnicamente. Então, se eu prestar atenção num ponto específico da minha técnica, ou na preparação, ou na terminação, na posição da minha mão esquerda aqui no meu forehand, ou na terminação do golpe no meu backhand de uma mão, ou na terminação do slice, enfim, independente do golpe que seja, se a gente estiver prestando atenção nisso, a gente consegue trabalhar tecnicamente também, mesmo no bate-bola, né? Ou com bola viva, como a gente chama. E uma terceira maneira da gente trabalhar também essa parte técnica, principalmente se a gente não tem nenhum parceiro, é a gente utilizar o famoso paredão, que hoje em dia é menos utilizado, antigamente era muito utilizado, né? Os jogadores praticavam muito mais tempo no paredão e hoje ele não é tão utilizado. Mas a gente também pode trabalhar a nossa técnica se a gente se concentrar num ponto específico, mesmo sem um parceiro, mesmo sozinho. Então, se a gente tiver um paredão à nossa disposição, ou adaptar um paredão, às vezes a gente tem uma área com uma parede, uma área razoavelmente plana, a gente já consegue praticar a parte técnica, mesmo se não tiver um parceiro. Existem algumas prioridades na hora de evoluir tecnicamente em que a gente deve se concentrar. Então, sempre a gente deve se concentrar na causa dos movimentos, na causa das coisas. E no tênis, tudo começa embaixo. Então, a coisa mais importante são os apoios. Como eu me desloco até a bola, como eu me apoio, como eu recupero. À medida que eu estou bem apoiado, aí sim que eu me posicionei bem para bater na bola, aí eu começo a ver todas as outras partes da técnica. Então eu vou ver se eu não estou girando excessivamente o meu quadril, os meus ombros antes do contato com a bola, se eu estou aguentando bem o meu lado não dominante, se eu estou acompanhando bem a bola depois do ponto de contato. Enfim, a gente só vai chegar na terminação depois que embaixo as primeiras prioridades estiverem bem feitas. Então muitas vezes um atleta ele termina um golpe não tão bem, só que isso é uma consequência de um mau apoio que ele fez anteriormente. Então a gente sempre tem que conseguir corrigir e primeiro se apoiar bem. Depois que a gente estiver bem apoiado, tiver um padrão de apoios, aí sim a gente começa a subir para outras partes do golpe. O golpe ele começa embaixo, começa no solo e termina na terminação lá na ponta da raquete. A gente chama isso de cadeia cinética, né? Uma cadeia de movimentos. Então uma sequência de movimentos que começa nos pés, depois ele passa para o quadril, passa para os ombros,
extensão muitas vezes do cotovelo, utilização da munheca e ponta da raquete. Então é uma sequência de movimentos que tem uma ordem e um timing ideal para a gente fazer, mas tudo tem uma ordem de prioridade. Então sempre prestar atenção, sempre olhar de baixo para cima. Ou no nosso próprio jogo, sempre prestar atenção de baixo para cima. Eu estou me apoiando bem? Estou. Aí sim, se eu estiver me apoiando bem, aí eu vou ver se eu estou preparando a tempo, se eu estou preparando atrás, se a minha preparação está boa, se meu ponto de contato está bom, a minha terminação, se eu estou controlando a minha rotação de tronco. Enfim, aí a gente começa a prestar atenção nos outros detalhes.